Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes essa noite, diga amém. Que bom poder estar com vocês aqui. Que bom poder mais uma vez cultuar com essa igreja. Confesso que estou muito feliz e surpreso. Parece que é uma outra igreja. Porque quando eu havia vindo aqui da última vez, ainda não tinha feito a reforma. E ficou muito top. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o anjo dessa igreja, pastor Edson Almeida. Obrigado, pastor, pelo carinho. Só ainda não vim para cá, irmãos, porque eu sou crente. E crente não faz o que quer, faz o que Deus manda. Teve um irmão que me olhou ali atrás. Oh, glória, Deus abençoe, pastor Daigro, obrigado pelo convite, aos obreiros aqui desse altar que têm trabalhado de forma incansável, a todos os irmãos que durante esses anos eu tenho tido a oportunidade de conhecer e ver o zelo e a sinceridade que vocês têm com a obra de Deus, que o Senhor possa abençoar você e sua casa, amém? Se você trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, apodere dela, por gentileza, e abra comigo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 14. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 14. Deixa eu alinhar com você. Glória a Deus. Segundo Samuel capítulo 20, quem achou, diga amém. A versão que está em minhas mãos diz assim, versículo 14. E ele passou por todas as tribos de Israel, até Abel Bet-Maaca, e todos os beritas, e ajuntaram-se e também os seguiram. Versículo 15 do capítulo 20. E vieram e cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram uma barragem contra a cidade, isto colocando na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Versículo 16. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te aqui para que eu te fale. E chegando-se a ela, a mulher lhe disse: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram ou resolviam as questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém um só homem do monte de Efraim, porém um só homem da montanha de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba,
filho de Micre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Me entrega só este, e me retirarei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a cabeça dele pelo muro. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a cabeça dele pelo muro. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque de tantos testemunhos que já ouvimos aqui, o Senhor nos dá a oportunidade de entrar por essa casa, de mais uma vez entrar e cultuar o Teu nome. Senhor, fala conosco, Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz. Não aquilo que queremos, Senhor, mas aquilo que precisamos. Tu sabe a medida certa, Senhor, para nos trazer para o centro da Tua vontade. Que mais uma vez Tu tenha total liberdade de passear nessa casa. Se Tu quiser curar nesta noite, cura. Se Tu quiser salvar, salva. Se o Senhor quiser batizar com Teu Espírito, batiza. Senhor, amarra-nos no Teu altar, Pai. Leva nossa mente cativa a Ti e resgata aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Senhor, que só saia da minha boca aquilo que vier do Teu alto e sublime trono. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto. E nós prometemos tributar a Ti toda a honra, Senhor, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Se você pode, tome o seu assento, glorificando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Quem veio guerrear aqui essa noite, diga amém. Quem veio se revestir de armas espirituais, diga glória a Deus. Então fale para quem está do seu lado, quem não é da casa. Fale para ele, fale para ela, quem não é da casa vai ter que sair. Quem não pertence ao lugar não é bem-vindo. O nosso Deus essa noite, diga para ele, está te revestindo de autoridade. Você crê nisso de verdade? Então glorifique, exalte e engrandeça o nome do nosso Deus nesse lugar. Olhe para mim e redobre sua atenção. Me empreste sua mente aqui por alguns segundos, eu prometo ser breve. Mas eu quero ser fiel ao que o Espírito de Deus, Ele tem colocado em meu coração para essa noite, para esse culto, para esse momento. Durante a trajetória do garoto chamado Davi, você vai ver que ele teve muitos desafios na sua vida. Ele enfrentou batalhas que em todos os momentos ele era o mais desacreditado. Ele enfrentou um urso, enfrentou um leão, enfrentou um gigante, enfrentou 100 filisteus que se transformaram em 200, teve que fugir para não enfrentar o próprio rei de Israel. Davi teve guerras na sua vida desafiadoras demais, adversários muito mais fortes do que ele e muito mais poderosos. Mas eu acredito que o adversário que Davi teve, que foi mais difícil, não por ser o mais forte, mas pelo valor sentimental que carregava, era Absalão. Teve um momento da sua vida que o seu próprio filho, ele toma a nação de Israel para si. E por mais que Davi tivesse homens valentes do seu lado, por mais que ele tivesse um exército poderoso, que a qualquer momento poderia acabar com aquela guerra, Davi sabia que ele estava não só lutando contra um homem, mas contra o seu próprio filho. E ele teve que, para evitar um confronto, fugir de casa. E eu imagino, irmãos, muito mais agora, eu estou com uma filha de 5 meses lá em casa. E aí quando uma criança vai crescendo perto da gente, a gente vai gerando, não é assim? Sonhos, expectativas, vai se apegando, vai criando laços, vínculos. E nenhum pai decide ou sonha em travar uma guerra com o próprio filho. Nenhum pai projeta não ter um vínculo de amizade com o seu próprio filho ou com a sua própria filha.
Então, quando Davi se vê nessa posição, ele prefere fugir. Mas a história diz que as coisas se afunilam tanto, que chega um momento que não tem como mais adiar essa batalha. E o desejo é que o menino não morresse. Mas a Bíblia diz que Absalão morre. E agora Davi vai voltar para Israel. Mesmo tendo ganhado a batalha, eu tenho certeza que ele não se sente um vitorioso. Porque o preço de restituir e de resgatar o trono é a morte do seu próprio filho. Enquanto Davi está voltando com esse peso, com esse fardo, com esse luto, em Israel está havendo um conflito político. Que conflito é esse? A maior parte das tribos de Israel, da nação de Israel, desejam e almejam que Davi volte, que Davi regresse ao trono de Israel. Mas você vai perceber, lendo o capítulo 20 todo na sua casa, que a tribo de Judá, até um momento decisivo, ela se torna indiferente a esse regresso de Davi. Quando está tudo certo que Davi de fato voltará para o trono de Israel, a Bíblia diz que a tribo de Judá se antecipa às outras tribos, encontra Davi num lugar chamado Gilgal, e atravessa com Davi o rio Jordão. Quando essa tribo chega com Davi em Jerusalém, isso não é pelas outras tribos de Israel, porque a todo momento almejavam que o rei voltasse, e Judá nunca demonstrou um real interesse. Mas agora que Davi está entrando em Jerusalém, a fim de demonstrar um apoio político que não deu lá atrás, a tribo de Judá vai se colocar ao lado do rei, para que pudesse entrar em Jerusalém com ele. Quando as outras tribos percebem essa jogada, isso vai gerar glória. Glória a Deus. Quem veio para guerrear, diga amém. Quem veio para a batalha, diga glória a Deus. Continua comigo, irmão. Me preste sua mente aqui. Redobre sua atenção. Ao vivo é assim mesmo. A palavra de Deus diz que quando Davi está regressando para a nação de Israel, uma tribo de Judá, a Bíblia diz que as outras tribos não se sentem confortáveis com essa decisão. E é nesse momento de desconforto político entre as outras tribos e Davi, que um homem chamado Seba, que a Bíblia apresenta ele como filho de Belial. Essa palavra Belial no original quer dizer alguém que é bom para nada. Você já viu que alguém bom para nada é imprestável na totalidade da sua palavra. Esse filho de Belial chamado Seba vai perceber, vai pescar no ar, pastor Edson, que é o desconforto dos homens com Davi. E nesse momento vai começar a instigar os homens de Israel, vai começar a fomentar as outras tribos um sentimento de revolta, e vai começar a dizer: o que nós temos com o rei de Israel? O que nós temos de aliança com o filho de Jessé? Porque nós aqui estamos trazendo apoio. Esse conflito vai ser tão grande que a Bíblia diz que os príncipes de Israel, eles vão embora demonstrando o seu descontentamento com o rei Davi. E Davi percebe que ele mal está se recuperando de um problema com o seu filho, e esse homem chamado Seba está disposto a trazer um problema maior ainda. A Bíblia diz que Seba vai de cidade em cidade, vai de região em região, de vilarejo em vilarejo, de casa em casa, trazendo uma revolta, trazendo um sentimento de rebelião contra a autoridade e a liderança de Davi. Até que eles chegam numa cidade chamada Abel-Bet-Maaca, e ali é o ponto final de Seba, onde ele começa a colocar no coração dos homens um sentimento de revolta. O que Seba não sabe, o que Seba não espera, é que o rei já percebeu as intenções do seu coração e já regimentou um exército a seu favor, para ir em direção a esse homem que está tentando disseminar essa confusão. Quando os homens de Joabe chegam em Abel-Bet-Maaca, eles vão cercar a cidade, vão colocar trincheiras ao redor dos muros e começarão a bater nos portões até derrubar. Quem está do lado de dentro não sabe o que está acontecendo. Quem está do lado de dentro não sabe o porquê dessa situação toda.
até que uma mulher se coloca em negociação. A Bíblia diz que ela é uma mulher sábia. Ela manda chamar Joabe e ela vai contar a história dela para Joabe. Ela diz: essa cidade, ela não caiu de paraquedas aqui. Nós somos uma das cidades mais tradicionais que existe no reino. Nós somos uma cidade que é mãe em Israel. Não somente isso, mas temos tido uma contribuição favorável para o reino. Nós temos levantado homens e mulheres tão sábios nesse lugar, que quando alguém precisa de uma direção, é aqui que eles vêm, é aqui que eles recorrem, e há uma direção de Deus para a vida deles. E agora vocês estão dispostos a destruir uma cidade inteira, que tem uma história com o trono de Davi, que tem uma história com Israel, a trono de quê? Essa mulher está dentro de uma guerra, pastor, que ela não sabe, que ela não tem ciência, que ela não tem noção. Porque essa é a característica de Seba: entrar em lugares sem ser visto, trabalhar sem a sua presença ser perceptível, começar a agir sem que as pessoas notem a sua atuação. Seba é perigoso porque ele não é igual a Absalão. Absalão pega as concubinas do pai e em praça pública se relaciona com ele, demonstrando as suas reais intenções. Mas Seba é o tipo de homem que não monta um exército, que não marca um gabinete, que não chama para conversar, que não expõe o que está no coração. Seba é o tipo de homem que gosta de falar na casa das pessoas, em grupos fechados no WhatsApp, gosta de trazer confusão por detrás, sem que as pessoas entendam o que está acontecendo. Seba é o tipo de pessoa que gosta de se levantar contra a autoridade, sem tentar resolver o que está no seu coração. E eles entram e agem de uma forma sorrateira, porque ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe por onde entrou, mas alguém lá dentro, trazendo arruaça, trazendo confusão e prestes a trazer destruição para alguma cidade. Eu vim a esse lugar essa noite para pregar contra o espírito de Seba, que tem entrado por lugares que as pessoas não sabem como entrou, não sabem por onde veio, não sabem qual foi a porta de acesso, mas ele está destruindo famílias, está destruindo casas, está tentando destruir ministérios, igrejas, pessoas que Deus levantou e estabeleceu. Espírito de divisão, espírito de rebelião, de confusão, que está tentando destruir famílias aqui. Tem pais que não tem mais comunicação com os filhos, porque o espírito tem tentado atuar e nem sabem qual foi a porta de acesso. Se foi por um programa, se foi por uma rede social, se foi por um jogo, se foi por um filme, se foi por um momento de entretenimento, mas o espírito sorrateiro tentando trazer divisão e confusão dentro dos lares, trazendo aprisionamento para filhos, trazendo aprisionamento para adolescentes, trazendo aprisionamento para dentro de moças e rapazes, aonde não há mais uma comunicação, aonde pontes de relacionamentos foram quebrados, um espírito que tem tentado trazer divisão, aonde não há mais um momento de coinonia na mesa, aonde o marido não fala com a esposa não fala com o marido, e no momento de plena paz, do nada, uma confusão sombra dentro daquela casa, e o diabo, como diz o texto pelo qual está licenciado essa campanha, como o leão ao redor vai bradando, procurando uma pressa para tentar entrar em casas e destruir famílias e destruir casamentos, tem tentado agir em ministérios, tentando tirar a autoridade que Deus outorgou, a liderança dessa igreja, a liderança dos departamentos, um espírito querendo trazer divisão. Eu quero declarar sobre esse altar que há poder no sangue de Jesus, que contra a atuação do diabo, contra a tua casa, contra a tua família nessa noite, Deus te trouxe a esse lugar para que seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Eu vim aqui declarar sobre esse altar debaixo de uma palavra de autoridade, que a tua casa não será um lugar de confusão, a tua casa não será um lugar de intriga, a tua casa não será um lugar de destruição, mas o príncipe da paz, ele está se levantando dentro desse lugar e está dizendo: Seba está com os dias contados, porque ainda que você não saiba por onde ele entrou, ainda que você não conheça a atuação dele, o que me encanta é porque o exército do rei viu, e ele já mandou um exército em direção à cidade para que arranque Seba de dentro daquele lugar. E eu quero dizer para os demônios que estão tentando fazer a doação, pode ser que alguém aqui ainda não tenha percebido a forma sutil
A mulher não percebeu, mas o exército do rei está na cola dele, dizendo: eu já sei por onde você está indo, eu já sei aonde você quer atuar, eu já sei qual é o teu propósito de destruição, e eu estou aqui para desfazer os teus projetos, eu estou aqui para desarticular os teus planos. Eu creio que hoje é noite de livramento. Aonde estava havendo falta de comunicação, confusão, rebelião, os anjos do Senhor passearão no ambiente, vão vasculhar a casa, vão revistar o lugar, e aonde houver um espírito contrário da presença de Deus, não será mais bem-vindo ali, porque Deus te trouxe essa noite para dizer: a tua casa é um lugar onde eu quero habitar. Tem pessoas que perderam a paz da Deus dentro de casa. Teve uma mulher, pastor, que me procurou e disse: eu já estou mais de 3 semanas dormindo na sala, porque eu sinto uma opressão dentro do meu quarto. Eu tenho medo de dormir. Quando eu tento gritar para dormir, parece que tem alguém em pé me olhando, e eu fico angustiado, com inquietação e com medo. Quando meu esposo não está em casa, eu pego meu filho, tiro ele do quarto e durmo com ele na sala. Todo o espírito de confusão, querendo trazer perturbação, trazendo medo, opressão, porque há 2 formas da atuação do diabo: possessão, que é quando ele entra no corpo de uma pessoa, e opressão, quando é de fora para dentro, querendo arrancar a paz. Eu não creio que há crentes possessos aqui, mas pode ser que há pessoas debaixo de uma opressão, aonde o maligno está tentando tirar a tua paz. Deus te trouxe para um ponto de guerra, e eu quero guerrear com os crentes desse lugar essa noite. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quem concorda com essa palavra, levanta as mãos e clame o sangue do poder aqui. A mulher negocia com Joabe. Ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe por que o exército está ali, ela não sabe por que estão tentando derrubar o muro, ela não sabe por que a casa dela se tornou um campo de guerra. Então ela chama Joabe para negociar com ele. Quando ela negocia com Joabe, o que ela está demonstrando, pastor, é uma predisposição de cooperação. Quando ela negocia com Joabe, ela está querendo dizer: a minha casa não está em rebelião com a autoridade do rei. A minha casa não está indo de contra as autoridades constituídas por Deus. Se entrou alguém aqui que não está de acordo com a liderança, se entrou alguém aqui que não está de acordo com a autoridade espiritual que Deus deu ao rei, então eu estou me unindo a você, porque a minha casa é um pensamento dessa mulher: não será esconderijo de rebelde, a minha casa não será esconderijo de pessoas que se levantam contra a autoridade. O que essa mulher está dizendo é: eu não vou emprestar a minha sala para a serva falar mal de pastor, eu não vou emprestar a sala da minha casa para a serva falar mal do rei, eu não vou emprestar os meus ouvidos para a serva falar mal da autoridade que Deus constituiu. Se este homem está achando que ele pode se esconder aqui, ele se enganou. Por quê? Porque a minha casa, ela é extensão do reino. A minha casa é uma continuidade do reino. Eu não consigo conceber a ideia de pessoas que são
Seba. Pergunte para mim por quê. A pior coisa foi ter caído na mão dessa mulher. Ele nem sabe que ele estava pensando que estava seguro, mas ele estava correndo mais risco do lado de dentro do que do lado de fora. Era melhor ter sido entregue para Joabe do que cair no conselho da mulher. Pergunte para mim por quê. Não, queridos, prega comigo, pergunte para mim por quê. Porque quando Davi manda os seus homens irem buscar Seba, pastor, ele não sentencia Seba. A gente não sabe o que aconteceria quando fosse pego. Eu não sei se ele seria preso, eu não sei se ele seria exilado, eu não sei se ele seria morto, porque o final de Seba ainda não estava decidido por Davi. Ele só disse: traga ele aqui. Só que quem sentenciou Seba não foi o rei. Quem sentenciou Seba não foi Joabe, o capitão do rei. Quem sentenciou Seba foi a mulher daquela cidade. Ela disse: eu nem quero mais saber por onde ele entrou. Fica tranquilo, não precisa ninguém entrar. A cabeça dele será lançada por cima do muro para você. Não precisa entrar, porque a cabeça dele será lançada por cima do muro. Eu gosto de crente que tem autoridade espiritual para botar fim em arruaceiro. Eu gosto de crente que tem autoridade, que o diabo tem na base e ele sabe o que representa o rei. Sabe o que essa mulher está dizendo?
ele veio